Bem-vindo a este vídeo. Continuação do vídeo anterior. Colapso das florestas tropicais e degeneração dos solos, ambos associados ao tempestade perfeita e ciclo vicioso. A tempestade perfeita é um conceito novo e explosivo desde 1995. Vou apresentar argumentos e tentar ilustrar o que está sendo alegado. O público em geral acredita que o aumento de carbono e as consequentes mudanças climáticas estão causados apenas pela emissão de carbono, indústria, etc., enquanto a emissão de dióxido de carbono, indústria, etc., é real, pode ser ou logo se tornar uma causa insignificante em relação às emissões causadas pelo invisível colapso das florestas tropicais. Este colapso é na maioria composta por perdas locais da ordem de menos que 1 hectare da floresta de pequena escala, porém mais na frente leva a perdas da floresta em larga escala, que tem a degeneração das florestas e solos das florestas como principal causa. E quando inverter a solução. Primário. Este invisível colapso das florestas só se percebe se monitora a longo prazo a evolução das florestas, estrutura, composição e mortalidades, algo que acontece só raramente. O hemisfério sul perdeu a capacidade de neutralizar o excesso do hemisfério norte somente depois de 2013. Isto significa que a floresta amazônica e os demais florestas tropicais tinham, mas perderam esta capacidade de neutralizar pelo hemisfério norte. 2. A parte dos oceanos no hemisfério sul perderam esta capacidade de neutralizar pelo hemisfério norte. Florestas tropicais. Eu vejo índices e provas que a floresta amazônica tinha ou dominava esta capacidade de neutralizar pelo hemisfério norte, e a perdeu recentemente, possivelmente somente depois de 2013. A floresta amazônica continua sequestrando enormes quantidades de dióxido de carbono da atmosfera, mas perdeu a capacidade de poder compensar pelo hemisfério norte. Desta forma, mesmo com redução significativa de emissões através de combustíveis fósseis, não houve redução no ritmo de aumento de dióxido de carbono na atmosfera. Isto coincide com observações feitas por mim em parcelas permanentes de longa duração, PSPS, Permanent Sample Plots na floresta amazônica. Eu acredito que sou o pesquisador pessoa física, contratado como consultor internacional, que monitorou as mesmas parcelas permanentes de longa duração na floresta amazônica por mais tempo, 16 anos, com mais comparações entre diferentes manejos, precisão das medições, intensidade e frequência a cada 3 meses. As minhas observações de colapso, menos em um manejo introduzido por mim, também coincidem com publicações e registros feitos por outros em parcelas permanentes de longa duração, PSPS, Permanent Sample Plots, na floresta amazônica e florestas tropicais na Índia. 2. Oceanos Hemisfério Sul. Se os oceanos no hemisfério sul perderam esta capacidade, o mais provável seria que os do hemisfério norte também perderam. Eu desconheço aspectos de oceanos que podiam entrar em colapso e, portanto, eu acho que o colapso registrado está nas florestas tropicais, entre as quais a floresta amazônica. Sem dúvida tem ou tinha maior capacidade e, logicamente, o colapso dela ia ter o maior impacto. A redução de emissões depois de 2013 não resultou em queda de aumento de dióxido de carbono na atmosfera. Isto muito provavelmente significa que as tentativas de parar o aumento de emissões não vão resolver a esperada, porque mesmo quedas nas emissões anteriores e recentes de emissões não tiveram o resultado esperado. Com isto eu não quero dizer que não precisamos diminuir as emissões, porque precisamos diminuir sim por vários outros motivos. Apenas alerto que, no meu ver, diminuir as emissões não vai parar o aumento de dióxido de carbono na atmosfera e menos ainda quebrar a tempestade perfeita e o ciclo vicioso. Temos que 1. Diminuir as emissões. 2. Achar todas as causas. 3. Desenvolver e respeitar o plano de ação desenvolvido para remediar todo o que mantenha o ciclo vicioso ou a tempestade perfeita. No meu ver, sem regenerar e ou enriquecer as florestas tropicais e criar agroflorestas enriquecidas, não temos chance de resolver um dos aspectos da tempestade perfeita. Uso de carvão e petróleo em queda por motivos que não dependeram de ação humana não resolveram nenhum aspecto do ciclo vicioso. O uso de carvão mineral coal, que é o combustível padrão que emite mais carbono, teve queda de uso significativa mais ou menos a partir de 2013 e isto reforça a hipótese que a floresta amazônica perdeu a capacidade que tinha antes a partir de 2013, porque o aumento de dióxido de carbono na atmosfera não perdeu ritmo depois da queda de uso de carvão mineral.
O uso de petróleo, que é o combustível padrão que emite dióxido de carbono de forma intermédia entre carvão e gás, teve queda de uso significativa antes de 2020 e isto também reforça a hipótese que a floresta amazônica perdeu a capacidade que tinha antes isto a partir de 2013, porque como no caso do carvão o aumento de dióxido de carbono na atmosfera não perdeu o ritmo depois da queda de uso de petróleo mesmo quando esta era para ter reforçada a queda de uso de carvão já existente. Este é o final deste vídeo, obrigado por assistir. Por favor, dê um joinha e se inscreva em nosso canal. Espero ver você no próximo vídeo. Obrigado por assistir. Tchau.